Olá, meu nome é Giuliano, tenho 32 anos, sou economista e atualmente tenho duas empresas, a Gestão em Dados, que é uma consultoria de Business Intelligence, e a Leveta, que é um software também de Business Intelligence para empresas de tecnologia. Bom, vamos lá, começando a minha história como empreendedor, então eu trabalhava na área de marketing, né? E eu tinha uma jornada de trabalho muito longa ali, tinha uma equipe com chegou a ter 20 pessoas na equipe uma época. Eu cuidava do setor de marketing e vendas na empresa, né? E tinha uma carga de trabalho bem alta. Muitas vezes trabalhava até 10 da noite, por Mas o aí. bolso sente depois. Recebia muito e-mail também, sabe? Então isso era bem desgastante. Aí eu comecei a desenvolver uma metodologia minha no trabalho de análise de dados, porque eu usava análise de dados nessa função, mas não era minha empresa, né? Então eu ainda tinha que seguir o processo padrão ali da empresa que eu trabalhava. Aí eu trabalhava junto com um sócio, né, com o meu futuro sócio, na época ele era meu colega, ele era gestor de uma outra área da empresa, e a gente conversando, a gente pensava parecido nas coisas que a gente queria fazer diferente. Aí ele fez o convite, né, falou, cara, já pensou em ter uma empresa? Aí naquela mesma noite, então, ou naquela mesma semana, na verdade, eu já comecei a procurar domínio na internet para montar um site, criar uma página no Instagram. E basicamente esse foi o começo. O primeiro desafio que a gente teve foi. É muito difícil você fazer a transição quando você tem um trabalho e você começa a empreender. Porque você sair do trabalho logo acaba sendo difícil, porque a tua empresa ainda, digamos, não existe, né? Você não tem cliente, você não tem uma receita nela, sabe? Então o que eu precisei fazer no começo? Eu trabalhei mais ou menos 4 meses na minha empresa, à noite e final de semana, e por e durante o dia no meu trabalho, né? Então minha preocupação maior assim sempre foi não cruzar as agendas, sabe? Fazer durante o dia, no horário comercial, o meu trabalho, e na parte da noite, final de semana, era o que sobrava ali para eu fazer a minha empresa. Então as primeiras reuniões que eu tive com clientes eram tudo depois das 6. Então tinha até cliente que estranhava, né? Por exemplo, por que você só tá me chamando para conversar à noite? Você não pode 2 da tarde, 10 da manhã, horários de reunião normal, né? Então essa foi a primeira dificuldade, mas a gente conseguiu fazer uma, duas, três, quatro. A gente conseguiu fazer 5 vendas nesses 4 meses. E nessas 5 vendas, eu consegui ter um valor que traria uma redução no meu salário, mas ao mesmo tempo seria o mínimo que eu precisaria ali para me manter. Porém, essa redução só aconteceu porque a gente optou por deixar a empresa com dinheiro em caixa. Então, se a gente dividisse toda a receita, eu conseguiria já até aumentar a minha renda. Mas o que eu falei? Não, vou ficar com o mínimo aqui e já fazer a empresa ter uma sobra. Então, esse aí foram os primeiros 4 meses aí de empresa, né? Então, foi o primeiro desafio. E aí depois, então, quando eu saí do meu trabalho, fiquei totalmente focado na empresa, veio o segundo, que é, beleza, agora o que eu vou fazer no meu dia, né? Eu não tenho mais um gestor, não tenho um diretor no caso, né? Um patrão, alguma coisa assim. Eu mesmo tenho que organizar o meu trabalho, eu mesmo tenho que optar por ir para o escritório, por fazer as atividades, digamos, né? Por executar as coisas, por fazer acontecer. No começo da empresa só nós, né? A gente fazia tudo. Então eu fazia as vendas,
esse meu sócio atendia os clientes, mas eu também atendia clientes junto com ele, então a gente se dividia nas atividades. Eu fazia o financeiro da empresa, então fazia toda a parte financeira, contabilidade. Então, numa hora, esse foi um grande desafio ali no começo, além de ter que criar o meu próprio trabalho, eu ainda estava de manhã fazendo contabilidade, até 11 horas eu tinha uma reunião de proposta, e à tarde eu estava atendendo o cliente. Então, esses foram o momento inicial ali, né? Aí, após isso, então, esse momento inicial da empresa, aí a gente começou a ter mais clientes, a empresa começou a caminhar e vinha aquela questão, né? Opa, por enquanto as coisas estão dando certo, mas e quando não der? Mas ia trabalhando e mantendo isso, né? Até que em um momento, então a empresa tem 3 anos, né? Até que ali com 1 ano e meio de empresa, mais ou menos, esse momento de não dar tão certo chegou. Então a gente teve uma redução ali, né, dos nossos clientes e tudo, teve bastante incerteza por parte dos nossos clientes. Só que nesse tempo, nesse 1 ano e meio que as coisas foram dando certo, a gente se preocupou em ter uma reserva boa para a empresa, aplicado na conta da empresa. Então, o financeiro, a contabilidade da empresa sempre foi muito correto, sabe? A gente nunca misturou o nosso dinheiro com o dinheiro da empresa, então isso sempre foi muito separado. A conta bancária da empresa é da empresa, a gente sempre tirou, fez a nossa retirada, né, fixa. Então, quando esse momento de turbulência chegou, aí foi a segunda fase da empresa, porque é bem complexo, assim, você, pela primeira vez, assim, você não saber, opa, será que eu vou ter alguma renda mês que vem? Então essa era a preocupação minha e do meu sócio, né? Porque se tudo desse errado e a gente perdesse, por exemplo, todos os nossos clientes, a gente ainda teria os custos da empresa. Aluguel, funcionários, internet, energia, nossos investimentos, né? Eu digo investimento assim, compramos monitores, computadores. Então, essa era a nossa preocupação. Que se desse errado, a gente sairia, né, com esse prejuízo, com essa perda. Então, esse com certeza foi o segundo grande desafio, né? E finalmente, o último, então eu estou te contando as etapas, né? Foi quando a gente decidiu abrir uma segunda empresa, que é uma empresa de tecnologia. Então a gente começou a desenvolver o nosso software, né? Então é uma empresa separada, a Leveta é separada da gestão em dados. No momento nós estamos buscando nossos primeiros clientes, mas de novo se torna um desafio. Por quê? Porque a gente está recomeçando um negócio. Um produto de tecnologia, coisa que não é o ramo da nossa primeira empresa, né? Então é um recomeço num segmento novo para a gente, com já uma empresa funcionando. Então esse é o desafio que a gente está no momento. Das dificuldades, então, só resumindo o que eu mandei nos áudios anteriores, tá? A primeira dificuldade é você não ter certeza da tua renda. Então, todo mês é tanto. Não, essa certeza não existe, pode ser mais, pode ser menos. Essa é uma grande dificuldade. A segunda grande dificuldade é ter foco, porque a tendência é pensar, bom, eu vou entrar mais tarde, eu vou ficar em casa, eu não vou trabalhar hoje. Só que a questão é, se eu não fizer, eu ou meu sócio, ninguém mais faz, entendeu? Então, é a segunda dificuldade, manter esse foco, essa motivação, né? Porque aí vem um terceiro ponto que é, você para de trabalhar numa empresa, numa multinacional, numa empresa grande, ser conhecido por seu cargo, e você passa a atuar na sua empresa, que é uma empresa pequena que você mesmo criou. Então todo o glamour, né, todo o status, por assim dizer, do cargo, da carreira, isso meio que perde. Porque, ok, eu tenho a minha empresa faz isso, mas, por exemplo,
No passado eu trabalhei no Sebrae, eu trabalhei na Volvo, são empresas que têm uma projeção grande. Então isso acaba perdendo. Então também é uma dificuldade enfrentada. Uma quarta dificuldade é, por exemplo, você pensa, não, tudo vai dar certo, né? Tudo vai funcionar como esperado, mas aí a realidade vem e te mostra que não, que vão ter desafios, vai ter pessoas que você vai entender que consegue fazer uma parceria, que consegue atender a empresa dela, por exemplo, essa pessoa não vai te dar um retorno, não vai te ouvir, não vai achar que o teu produto é interessante, então tem que ter essa resiliência também, né? É uma grande dificuldade isso, você se manter resiliente quando as coisas estão dando errado. E aí acho que de maiores dificuldades assim são esses itens. Dicas para quem quer empreender. Bom, aquilo que eu falei ali no começo, tá? Eu acho importante, que é o que? A pessoa ter um controle financeiro de certa forma estruturado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagina que a pessoa tem um salário de R$ 3.000. Seria interessante para ela empreender, fazer essa transição, que ela tenha pelo menos condições de manter o custo mínimo dela para conseguir migrar. Porque senão a pessoa vai tocar o negócio próprio dependendo 100% dele. E geralmente, claro que tem exceção, mas geralmente leva mais tempo no início, né? Para você conseguir alavancar, aumentar o seu negócio. Então a pessoa vai com essa expectativa, alguns meses não dá resultado, a pessoa já entende que não era para ser e interrompe. Mas muitas vezes, na minha visão, né? Eu acredito que não é que não era para ser, mas sim que faltou um pouco mais de planejamento e entender o momento certo de fazer essa transição. Por exemplo, a pessoa podia ter aguardado 2, 3 meses, 6 meses a mais, ter juntado, né, uma reserva para ir mergulhar no próprio negócio. Então essa é uma dica importante desse planejamento e desse controle, essa organização financeira. A segunda dica é cuidar das finanças da empresa. Então entender que investimento no escritório, computadores, decoração, tudo isso é muito legal, mas é o dinheiro indo embora. Então fazer as coisas com bastante calma, com bastante planejamento, com reflexão, entender se é o momento de fazer aquilo. Tem coisas na empresa que com 3 anos de empresa a gente ainda não fez, a gente vai fazendo muito aos poucos. Então, entender quando é fundamental fazer aquilo ou não é, o que é essencial. Se não é essencial, aí isso pode ser adiado. Então é uma dica legal também que eu gosto de trazer para as pessoas. Entra também aquilo, né? Não sei se eu acabei falando no áudio anterior ali, de ter separado também as finanças pessoais da empresa. Porque, vamos supor, se a empresa tem lá R$ 5.000 de receita, R$ 2.000 de custo, a empresa tem 3.000 de lucro. Isso é contabilidade. Só que no caixa, por exemplo, vamos pôr um e-commerce ali que vende artesanato online. Só que se você vende esses R$ 5.000 em 10 vezes de R$ 500, na verdade você não vai ter um lucro de 3.000. Você vai ter o teu custo de 2, mas só entrou R$ 500. Então você tem um prejuízo de 1.500. Isso faz parte da empresa. A empresa tem que ter esse dinheiro, esse capital de giro. É muito comum, principalmente em negócios mais informais ou menores, o dono, o empresário, ele mistura tudo. Ele paga as contas dele com o dinheiro da empresa, ele paga as contas da empresa com o dinheiro dele. Então você nunca consegue saber se a empresa está dando lucro, se está dando prejuízo, se ela está crescendo ou não. Então também ter isso separado, tratar a empresa de forma separada, como ela é uma pessoa jurídica, é uma dica muito importante também. Eu também acredito, né, que tem pessoas que preferem empreender sozinhos, né?
Eu acredito que nesse caso é para pessoa que tem bastante conhecimento do próprio mercado e consegue atuar em todas as frentes ali da empresa, mas aí não tem certo ou errado, né? Mas eu acredito que um bom sócio é fundamental na construção disso, porque são habilidades que se complementam, você tem uma pessoa que te apoia, uma pessoa que te ajuda. É claro que não adianta ter um mau sócio, né? Escolher errado um sócio. A sociedade é que nem um casamento, né? Então tem que ter uma escolha boa desse sócio. Se for um sócio ruim, é melhor fazer sozinho, mas se for um bom sócio, é aquilo, né? Talvez sozinho vá mais rápido, mas junto vai mais longe. Então é uma dica que eu dou também. Busque, né, habilidades aí que você não tenha e que seja uma pessoa que te complemente. Não só habilidades técnicas, mas também comportamentais. Então, por exemplo, habilidades técnicas. Vamos supor que eu sou muito bom em Excel e não sei vender. Uma pessoa que saiba fazer uma venda me complementa. Habilidades comportamentais. Vamos supor que eu sou uma pessoa muito analítica, muito de planejar, muito de calcular as coisas, e uma pessoa com mais execução, mais iniciativa, mais agilidade acaba ajudando. Então essa dica é bem legal também para quem pensa em empreender. Sobre regras quebradas, tá? Até tenho que pensar aqui se houve alguma regra quebrada. Eu acho que existe algumas regras sociais assim, sabe? Que eu tinha na minha cabeça antes por muito tempo. Eu pensava que eu precisava ter muito dinheiro para fazer isso, né? Até que quando eu parei de pensar e simplesmente fiz, eu vi que era diferente. Então a gente começou a empresa de verdade com R$ 0. Era o meu notebook, trabalhando em casa, a minha internet, a minha energia, nada disso custou para a empresa. Então a nossa primeira venda foi 100% receita. Eu e meu sócio em casa, sem custo, a gente pagava o nosso MEI, então esse era o custo na época, né? Até a gente formar a sociedade limitada e aí não era mais MEI, daí nós dois éramos sócios, começou a ter o custo de contabilidade. Mas então a primeira regra que a gente quebrou seria mais ou menos essa, sabe? Tipo, começar sem nada assim, sem, sem apoio, sem patrocínio, sem dinheiro de fora, sem dinheiro de pai, de família. Então a gente começou metendo a cara. Então acho que essa foi uma regra social que eu considero, abre aspas, ter quebrado. E uma segunda regra social também, que é, por exemplo, pensar que, nossa, a pessoa ali, o empreendedor, o empresário, é uma pessoa, como é que eu posso dizer? Ah, já nasce sabendo, é a pessoa lá que vende limonada desde pequeno. Sim, realmente, né? Mas o que eu quero dizer é que você pode aprender a ser, não precisa nascer sabendo. Então, aprender a ser é ir treinando, é ir se esforçando, aprendendo, praticando. Então, essa foi uma segunda regra social. Eu achava antes, né, que a pessoa já nascia. E aí, quando eu aceitei o desafio, eu tive coragem e falei, ó, eu vou fazer. Aí eu vi, opa, não é porque eu não nasci com essa minha visão, né, que eu não consigo me tornar. Falando sobre legado, o meu legado, né, principalmente para minha família, né? Então, poder ter uma, como é que eu posso dizer isso? Poder construir algo para a minha família. Esse é o meu principal legado, que minha filha, meus netos, outros filhos, né, possam ter orgulho do trabalho que eu fiz, da construção que eu tive, de ter feito as coisas da forma certa, com honestidade, com integridade. Então esse seria o meu legado. O legado da minha empresa, como a gente trabalha com análise de dados, estruturação de dados, né, a gente quer ajudar, né, as empresas a terem uma tomada de decisão baseada em dados.
Então, a gente acredita que a empresa, quando toma decisões baseadas em dados, elas conseguem ser mais eficientes. Mais eficientes para quê? Para evitar contratações que não precisariam, para depois ter que vir fazer a demissão dessas pessoas, para evitar demissões, visto que a empresa consegue ser mais eficiente, ter novos clientes, crescer mais, para que ela gere mais empregos, né? Tem uma geração de empregos ali na sociedade. Então, esse é o legado que eu quero deixar aí para a sociedade, para o nosso país. Então, no áudio anterior eu falei um pouquinho sobre a atuação da empresa. Então, a minha empresa de consultoria, gestão em dados, é uma consultoria de BI, né, de Business Intelligence. A gente atua com análise de dados para empresas, principalmente empresas de tecnologia, que é no que a gente se especializou. E a minha segunda empresa, a Leveta, é um software de automação de dados para empresas. Então, ela tem um objetivo muito parecido ao da consultoria. A diferença é que ela é uma plataforma, uma ferramenta, onde as empresas conectam ali as suas planilhas de controle, seus sistemas, sistema de gestão de clientes, né, de relacionamento com clientes, ferramentas de marketing, de vendas. E ela fazendo essa integração de ferramentas, ela consegue analisar os seus resultados de forma muito rápida, obtendo a rentabilidade por canal de aquisição, conseguindo monitorar seus indicadores. Então, esses são os segmentos aí das empresas. Então, sobre a proposta de valor, né, das empresas, o nosso porquê, né, é promover a cultura de dados nas empresas, pelo motivo que eu disse acima. Então, hoje, né, é uma frase famosa no mercado que dados, né, são o novo petróleo. Tem um monte de variação aí dessa frase, né? Mas basicamente diz que os dados são muito valiosos, né, para as empresas. Então a nossa proposta de valor é analisar esses dados e transformar dados em informação. Porque a informação é o que você consegue agir. Só o dado pelo dado, o dado bruto, ele não deixa ter uma ação. Então a gente transforma esses dados brutos em informações valiosas para as empresas. Então nossa proposta de valor é justamente essa. Ajudar as empresas, né, através dos dados, a ter um crescimento sustentável e com isso também melhorar aí as condições, né, do nosso país, com geração de empregos, mais renda, menos desemprego e etc.